do homem, o negrismo para separar o negro do branco, o LGBTismo, para criar categorias de índole ideológica para tentar dominá-las. E as teologias são criadas como o intuito posterior de atacar os maiores obstáculos a este domínio ideológico. A teologia, essas teologias anticristãs, elas tentam destruir a igreja, que é um obstáculo. Então, como é que essas ideologias querem fazer? Querem dominar, por exemplo, a mulher, dizendo como ela deve falar, pensar e agir. Aí, essa é uma descoberta da Escola de Frankfurt, filosofia do século XX, que diz que o domínio da linguagem representa o domínio do pensamento e, portanto, o domínio da ação. Da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. Agora, o obstáculo a isso... Que aqui no Brasil isso aí tá avançado. Tá avançadíssimo. Porque já estão mudando a linguagem das pessoas, uma vez mudando a linguagem, a forma que você trata, e a forma que você trata é a forma que você entende, a forma que você entende, a forma que você... Não, mas veja bem, é mais grave do que isso. O seu pensamento está estruturalmente circunscrito à sua capacidade linguística. Você não consegue articular pensamento fora da linguagem. Então, a linguagem ela é destruída como uma forma de destruir o pensamento. Não é possível pensar fora dos limites impostos pela sua capacidade linguística. Então, esse é o grande... a metodologia destes movimentos de separação de pessoas em grupos. Aí, o obstáculo a isso é a igreja e a família. E para atacar a igreja, eles usam exatamente essas teologias. Tem teologia feminista, teologia disso, teologia daquilo, tentando qualificar as teologias para exatamente destruir o obstáculo que é a igreja. Por que é a igreja? Porque na igreja esses grupos não se sustentam. Na igreja não existe preto, branco, não existe, todos são um. Né? Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo, enquanto 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo diz, não há homem nem mulher, escravo nem livre. Escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então, o obstáculo é a igreja. Se nós destruímos a igreja, acabamos com o obstáculo contra os arroubos desses movimentos. Quais são as duas formas de destruir a igreja? Estratégia egípcia, estratégia babilônica. Estamos até escrevendo um livro sobre isso, vai sair próximo mês. Estratégia egípcia e estratégia babilônica. Em alguns lugares, a estratégia egípcia. E o avanço do Estado comunista vai fechar as igrejas. A Nicarágua entrou agora entre os 50 países mais perseguidores. Agora, antes disso, na realidade em que estamos, é a estratégia babilônica. É infiltrar para destruir de dentro para fora, colocando o câncer. Essas teologias são cânceres dentro da igreja. Pastor Rodrigo, o senhor fez USP, né? E o USP tem também toda essa... dá para perceber também todo esse poder do lado de dentro, lá da educação. O senhor entende que a educação como um todo tem uma programação interna para atacar a fé cristã? Ou isso é coisa da cabeça do crente? Como que o senhor se posiciona? É difícil falar assim, até que ponto o sujeito está sendo tensional ou ousado. Porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa e corremos o risco de julgar de maneira errada. Então eu prefiro responder essa pergunta dentro do âmbito espiritual. No âmbito espiritual, eu posso responder assertivamente que há uma propaganda, uma agenda de Satanás para destruir a igreja. É um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Isso há. E dentro desse conflito espiritual das forças do bem contra o mal, as pessoas, pelo seu comportamento, pela sua ideia, pelo seu compromisso ou infidelidade a Deus, elas se deixam levar ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Eu vou dar exemplos bíblicos. Pedro era um homem sincero. Ele estava com o Cristo, 3 anos e meio andando com Jesus. E no último momento ali, o diabo usou uma fraqueza dele e falou com Jesus: Senhor, tem piedade de ti, que tal coisa a gente já... Foi repreender Jesus ainda, porque Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro, então, imbuído de toda aquela ideologia judaica da época, que o Messias tinha que ser um guerreiro forte para libertar o povo de Roma e não um servo sofredor de Isaías 53, o diabo colocou aquela ideologia na cabeça de Pedro naquele momento e ele falou, e Jesus, como tinha uma espiritualidade, Jesus era Deus, falou assim: para trás de ti, Satanás. Porque não foi Satanás que falou através de você, Pedro. Temos, ao mesmo tempo, uma figura como Anás e Caifás, que deliberadamente se entregaram ao mal. Judas também, que fala que o diabo o tomou. Então a resposta que eu dou para não cair em julgamento de A ou B é que estamos em conflito
cósmico do bem contra o mal. E os dois lados nos querem. Depende de mim. Qual espírito vai me tomar? Se é o espírito de Deus ou o espírito do diabo? Porque o diabo toma a pessoa assim como o espírito de Deus toma. Do mesmo jeito. O diabo imita Deus. Só que não na qualidade. Imita como uma bolsa da Louis Vuitton que você encontra no 25 de março aqui. É igualzinho, parece, olhando, mesma cor, mas não tem a qualidade de Deus. Então, eu digo que sim, dentro da igreja, algumas pessoas bem intencionadas, eu diria até. Eu vou até arriscar, talvez bem intencionadas. Eu não sei se eu poderia, não discordando de você, Tasso, mas eu não sei se eu poderia ser tão taxado de falar assim, tem uma agenda, esses pastores foram colocados pelo gramitismo. Essas pessoas cooptadas por essa ideologia, na minha opinião, elas acham que estão fazendo bem. Com certeza. Então, eu não vou discutir a sinceridade ou a honestidade pessoal de cada um, mas que estão a serviço do mal, sim. É por isso que eu analiso do ponto de vista espiritual. Não consigo enxergar esse quadro sociológico sem ver um conflito entre o bem e o mal por detrás de tudo isso aí. Tassos. Concordo, mas eu acrescento o seguinte: para que a pessoa se envolva na agenda do mal, ela não precisa ter o conhecimento intelectual do que está por trás de tudo isso. Então, você quer um professor, por exemplo, quer se envolver na agenda do mal, basta seguir Paulo Freire. É simples. Ele segue Paulo Freire de maneira ele está bem intencionado, mas segue alguém que está transformando alunos, para que alunos deixem de ser estudantes e passem a ser militantes de um programa que é contra a igreja. Então, Paulo Freire, John Dewey influenciaram fortemente a UNESCO, que influencia a destruição da educação no Ocidente. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Nós não temos intelectuais em todos os lugares sendo utilizados. O que nós temos são idiotas úteis sendo utilizados por uma elite intelectual que promove essa ação destrutiva da educação, da pessoa, do ser humano, afasta a pessoa de Jesus Cristo por meio da destruição. As teologias progressistas, por exemplo, e humanistas são braços desse movimento para destruir a igreja como um obstáculo. Dito isso, eu só queria dizer que eu concordo plenamente com a visão de que é espiritual. Eu estava agora na Califórnia, estava lá ensinando lá no Reasons to Believe, e lá em Los Angeles estava passando lá uma passeata pró-Palestina com vários cartazes pró-Hamas. Não, você me falou, no dia mandou foto, foi isso? Foi, mandei. Foi. Eu fui nessa passeata para ver, né? Hamas é o mal, deve ser destruído, combatido, em hebraico, inclusive, né? Diz que é uma sigla lá, mas na realidade em hebraico é o mal não só contra o outro homem, mas contra o próprio Deus. É a violência contra a armamento de sangue. Então, veja bem, eu estava lá na passeata quando eu vi uma porcentagem impressionante das pessoas que estavam ali eram pessoas do movimento político LGBTista. Pessoas que seriam torturadas, brutalmente assassinadas por aquilo que estavam defendendo. Então, mas não tem sentido, né? Porque, por exemplo, a pessoa que é do LGBT defendeu o Hamas. Ninguém passou lá avisando que se o Hamas... Qual é o sentido, o professor, qual é o sentido governasse disso? Onde elas moravam. O que justifica a base espiritual. É isso exatamente que eu ia falar. Se me permite até dar não contraponto, uma ilustração. Se olharmos na história bíblica e não bíblica, quando o mal quer se juntar para um objetivo comum, ele se junta. Vou pegar o exemplo bíblico para começar. Saduceus e fariseus, hoje a gente coloca tudo num pacote só, mas nos tempos do segundo templo, não se bicavam. Fariseu e saduceu era colocar quase que... São teologias diferentes. Corintiano não sei se estou dando o exemplo certo, corintiano e palmeirense, ali a torcida não dá nem para ficar junto nisso, tem que separar, porque senão vai dar briga. Mas quando foi para condenar Jesus, os dois abraçaram lá. Até zelotas estavam no meio ali, porque eles também odiavam os zelotas. E eu tenho uma opinião comigo, não vou explicitá-la aqui por causa do assunto e do tempo, mas eu acredito para mim que tanto Barrabás como os dois ladrões na cruz eram de movimento zelota. O Barrabás é uma chance bem grande. Exatamente. E para mim, como eram duas cruzes, que os dois faziam parte que ele fala que ele era o chefe dos salteadores do Evangelho de João. Então, é só uma digressão aqui. Eu acho que Barrabás deveria ser o chefe, ele mais dois foram apanhados, 2 guerrilheiros, 2 zelotas. Então, eu tô falando de 3 movimentos completamente antagônicos, zelotas, e os 3 se juntaram. Tanto é que os 2 que se juntaram para libertar o terceiro só
pelo prazer de ver Jesus crucificado. Saindo da história bíblica para dar um exemplo fora. Na época de Sócrates, você tinha também uma outra ruptura muito grande entre sofistas e poetas. Porque o sofista era o filósofo que queria destruir a poesia com todos os seus malefícios. E o poeta era aquele que queria manter o establishment contra os filósofos. E quando Sócrates vai ser condenado a tomar cicuta, os dois advogados de acusação dele, um era poeta, o outro era sofista. Ou seja... Mas aí se juntam. Então, o diabo, ele consegue regimentar. Então, é estranho, concordo, mas não é surpreendente que você veja grupos antagônicos se juntando. Isso me permite dar até uma visão escatológica. Quando o anticristo dominar, seja ele quem for, porque eu sei que há teologias diferentes, uma coisa nós concordamos, independente de quem seja o anticristo na visão de cada um. Por onde vem? Né? Por onde que vem. Ele vai unificar o mundo. Porque a Bíblia não fala que o anticristo será um regional. Fala assim, a terra se maravilhou seguindo a besta e falando quem é semelhante a ela e quem não puder comprar nem vender, será apenas os que não têm a marca dela, os outros todos terão. Então o diabo consegue essa faceta. Eu acredito até comigo, isso aqui não é bíblico não, tá? É só uma... Se eu estiver errado, eu acredito que nem os anjos, os demônios do diabo, eles são unidos no sentido que o povo de Deus deve ser unido, porque a união é um fruto do espírito. Os demônios não têm espírito. Então, como é que os demônios se articulam? Eu não acredito que eles são unidos como nós somos unidos em Cristo. Eu acho que eles se odeiam, mas se unem apenas no propósito como esses exemplos bíblicos que demos. Agora veja, né? Você tem, por exemplo, aqui, isso antes, você está falando de Hamas e o movimento LGBT e tal, mas aqui, por exemplo, esses movimentos, eles usam a camisa com o Che Guevara na foto lá, na coisa, sendo que ele mesmo era contra esse tipo de movimento, né? Então, essa questão já é assim, mas como ser uma igreja do evangelho bíblico sem... como lidar com isso? Me permita só dar um exemplo do que o professor Rodrigo falou de hoje em dia. Por exemplo, os movimentos hoje anticristãos, eles se alinham sim na vertente pragmática. No pragmatismo, eles se alinham para destruir o cristianismo. Nós temos isso claramente nos 3 movimentos globalistas, que é o rentismo, né, globalista, você tem o comunismo, tem o Islã. Esses movimentos, eles se unem quando o intuito é um só, de destruição do cristianismo. Você pegar, por exemplo, o norte da Europa, está sendo absolutamente devastado pelo movimento islâmico, absolutamente devastado. Eu, no início dos anos 90, ia muito à Suécia, eu morava na Noruega, ia muito à Suécia, e era totalmente diferente um país. Em 20, 30 anos, radicalizou o país, destruiu o país. Então, existem movimentos que se alinham. Então, o sul da Europa está sendo destruído pelo comunismo. Então, eles se alinham neste intuito. Isso é algo que acontece até hoje. É muito importante. E o movimento islâmico só não tem expansão na América do Sul e, notadamente, no Brasil, graças às igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais nas periferias. Muita gente não diz isso. Que elas não dão espaço. As igrejas pentecostais... Que elas são mais conservadoras, as históricas, né? Exatamente. O evangelho é o único lugar no mundo em que há a verdadeira diversidade, em que a pessoa tem a sua verdadeira identidade, em que Cristo busca a unidade na diversidade, porque a transformação não é de fora para dentro. A grande diferença das visões de mundo não cristãs para as cristãs, dos globalismos para o cristianismo, é que os movimentos como o Islã, o rentismo globalista e o comunismo propõem uma transformação brutal de fora para dentro. O cristianismo liberta, é a transformação de dentro para fora. Então, isso que acontece nas Escrituras, já relata nas Escrituras, isso que ocorre, não sei se concordo totalmente com a questão de Protágoras de Abdera, eu não sei, mas que o senhor falou aí, né? E o que acontece hoje em dia é, de fato, uma ação justificada que só se une, só é explicada pelo plano espiritual. Desculpa eu ter complementado aqui, eu sei que você fez outra pergunta, mas eu achei importante para fazer todo o cenário. Eu perguntei como ser uma igreja do evangelho exclusivamente bíblico, sem fazer acepção de pessoas, sem como lidar com isso,
como igreja local. Tô falando lá na ponta mesmo. O pastor que tá ouvindo a gente aqui fala, não, entendo, eu sei e tal, é verdade. A escola, por exemplo, é um problema que levanta as pessoas contra a fé cristã. Quantas vezes na igreja local? Eu sou pastor de igreja local, cara. Entendeu? Eu tenho que sentar com um jovem, porque o professor de história, especialmente história, vai colocar um monte de coisa na cabeça do menino, da menina, e fala, não, peraí. Vai lá e pergunta pra ele isso, pergunta se ele leu tal, pergunta se ele entende isso. Porque é um serviço muito bem feito que tá acontecendo. Com certeza. Como ser uma igreja nesse tempo? E aí? Eu acho que um dos primeiros pontos, assim, que nós devemos colocar como professores e pastores, porque o pastor no púlpito é um professor. É um professor. Aliás, na Bíblia até essa distinção, assim, Jesus é um didáskalos, né? Como dizem em grego, um professor mesmo. O desafio hoje não é ensinar. É tirar a cultura inútil para colocar a coisa que presta. É mais complicado. Porque ensinar, pensa, eu vou te ensinar um monte de coisa. Sabe aqueles programas reality show de acumuladores? Pessoas que na casa dele lá guardam um monte de tranqueira e tudo mais, e vão um psicólogo para convencer a pessoa a tirar primeiro o lixo para colocar móveis limpos. Então, a primeira coisa é isso, porque nós temos hoje no mundo, as pessoas não aprendem, não consigo entender. Não, na verdade, nós temos vários PhDs em cultura inútil. O pessoal sabe tudo que está acontecendo no Big Brother, sabe tudo que está acontecendo na novela. A Champions sabe League. Tudo. É PhD nisso. Você tem que primeiro tirar aquele conhecimento sujo que vem embutido de uma ideologia. Segundo, eu acho que é importante a igreja ter claro qual é a nossa missão. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? Eu acredito que boa parte dos que defendem teologias progressistas na igreja, eu vou fazer uma defesa como se eu fosse um deles. Sabe o que eles vão dizer? Na verdade, nós estamos dialogando com o mundo. Que vocês, conservadores, não dialogam. Ontem eu fiz até um react no meu canal de um filme que eu assisti nas férias, que eu tirei uma semana de férias agora, o filme Jesus Revolution, que é sobre aquela história do movimento hippie dos Estados Unidos, que começou com a Igreja do Calvário e fez um movimento de Jesus forte na América lá. Por quê? E tem uma cena do filme que é assim, um pastor pregando de paletó e gravata do jeito conservador e tudo mais, e só alguns velhos, uma meia dúzia de gato pingado de velho, a filha do pastor bocejando, sabe? Nenhuma criança, uma igreja morta. Aí aparece um hippie, o Lulin, que ele é interpretado pelo mesmo ator do Jesus do The Chosen, mas é uma história real. E ele convence aquele pastor a falar de um jeito mais jovem. A igreja começa a encher de hippie, aí a música muda, o pastor já tira a gravata, já vai pregar descalço. Aí que nós temos que ter uma sensibilidade nos dois lados. Qual que é o problema, talvez, dos conservadores? Aqui vamos fazer agora, vamos lavar uma roupa suja em casa, Tasso? Acho que nós três aqui somos conservadores, até pela fala, vocês conhecem. Nós também falhamos numa coisa. Assim como muitos do outro lado sequestraram as pautas sociais, do lado de cá nós a negligenciamos. Porque quantas mulheres, às vezes, tinham agressão do marido dentro de casa e chegava pro pastor e mandava orar mais? Quantos rapazes tinham problema com a sexualidade e ia conversar na igreja, não tinha espaço, porque a igreja era conservadora demais para aquilo. Estava preocupada demais com paletó e gravata. Lembra aquela música da Assembleia de Deus, Fala Paletó? Paletó não fala nada. Aquela música ela tem uma paródia de verdade, tem a justificação pela gravata, não é pela fé não. Se o sujeito não tiver com a gravata e o terno, então tinha esse conservadorismo que não tinha muito espaço para o amor, para a aceitação. Se alguém entrasse tatuado numa igreja, todo mundo já olhava de cima a baixo. Você está usando barba, tinha um tempo que se você chegasse barbado na igreja, você já era comunista. Então teve esse lado. E o outro lado se apropriou disso que foi negligenciado. Mas aí agora vem a crítica ao outro lado. Nós temos que também lavar a roupa suja em casa. Nós deixamos em débito as pautas sociais. Embora notinha de rodapé. Você vê, por exemplo, a Igreja Deus é Amor, estava sempre nos presídios e tudo mais, mas as igrejas clássicas mesmo não tinham tanto essa percepção social. Quem faz mais trabalho hoje de, às vezes, caridade, são movimentos espíritas, com sopão, aquela coisa toda. Então, esses outros grupos mais progressistas apropriaram-se disso, só que apropriaram também de uma maneira, a meu ver, errada. Por quê? Porque para ganhar o de fora,
eles começaram a vender a essência do evangelho. Vou dar exemplos. A igreja tem que aceitar tudo. Não. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Olha a diferença entre aceitar todos e aceitar tudo. Ah, Jesus é amor. A hermenêutica a partir de Jesus. O que importa é o que Jesus falou. Atualizar a Bíblia. Vamos atualizar agora a Bíblia. A hermenêutica de Jesus. Vamos ficar só com o que Jesus falou. Você cria um cânon dentro do cânon, igual o Marcião fez. Você tem um cânon dentro do cânon. Eu só aceito agora os evangelhos. O que não passar pelo filtro do evangelho, eu não aceito. Jesus é amor. E aí, vem duas observações para terminar minha fala aqui. A primeira, que esse movimento, eu concordo com o Tassos, quando ele puxou aí os anos 60, na ditadura militar, e na América também vai ser na mesma época, mas as raízes dessa árvore, se você me permite, elas vêm um pouco antes. Porque quando o catolicismo fechou a Idade Média, fechou com um saldo muito negativo para a fé. Porque, você sabe, tinha a Inquisição já está na Idade Moderna, você tinha ali as indulgências, aquela coisa toda. Quantas coisas ruins foram feitas em nome de Deus por senhores feudais, reis, bispos, papas? Bom, pessoal, agora que ouvimos mais uma ladainha desses pastores, nesse segundo bloco do programa Biblicamente, que conseguiu superar o primeiro em termos de delírio ideológico. Sem nenhuma linha de exegese séria, os pastores decidiram brincar de cientistas políticos de extrema-direita. O Tassos Licurgo abriu o picadeiro destilando uma paranoia bizarra sobre a escola de Frankfurt. Afirmou que o movimento negro e o LGBTismo destroem a linguagem para dominar o pensamento humano. Para ele, essas pautas são vírus criados para implodir os dois únicos pilares da moralidade, a família e a igreja. O deboche é tamanho que ele cita Gálatas 3:28 para jurar que na igreja não existe preto ou branco. É uma cegueira sociológica covarde, usada para romantizar os templos e ignorar o racismo estrutural da própria bancada. Não satisfeito, ele usa o pavor político para fazer o jabá de um livro que vai lançar no próximo mês. Saca o espantalho da Nicarágua e jura que o comunismo vai fechar os templos no Brasil por meio de uma estratégia babilônica. É a velha tática jesuíta. Assuste o rebanho com o perigo vermelho para garantir o dízimo e a submissão. O César Cavalcante joga a escada perguntando se a USP é uma central de doutrinação anticristã. E o Rodrigo Silva entra em cena com a maior demonstração de frouxidão intelectual do debate. Com medo de julgar a universidade no campo sociológico, ele corre para o único terreno onde não pode ser testado, o espiritual. Jura que existe uma agenda oculta de Satanás e compara o diabo a uma bolsa falsa da Louis Vuitton na 25 de março. É esse o nível da alta apologética cristã? Reduzir o debate acadêmico a uma analogia de comércio pirata? O Tassos volta à carga chamando professores de idiotas úteis e dizendo que seguir Paulo Freire é servir ao mal. Mete uma fake news internacional dizendo que o Islã devastou a Suécia e que o comunismo destruiu o sul da Europa. Segundo a teologia de botequim dele, o Islã só não dominou o Brasil graças às igrejas pentecostais da periferia. O Rodrigo fecha o circo dizendo que a mente dos jovens é como um reality show de acumuladores compulsivos. Diz que o papel do pastor é tirar o lixo e a cultura inútil da cabeça dos jovens para colocar o que presta. Eles chamam o pensamento crítico de lixo porque morrem de pavor de uma juventude que saiba ler e interpretar. Eles fogem do Sabino porque sabem que a exegese real não se sustenta com teorias da conspiração de WhatsApp. O Sabino bota os manuscritos na mesa e prova que essa elite pastoral vive de explorar a ignorância e o pânico moral da massa. Dá o like, se inscreve no canal e mande para quem ainda se curva a esse clero falido.